Salve galerinha, tudo bem? Professor Jefferson Santos aqui, a paz de Deus com todos. Pessoal, a aula de hoje é sobre números inteiros e também vamos falar um pouquinho de reta numérica, vamos falar de módulo de número inteiro, vamos avançar um pouquinho nesses conceitos iniciais sobre números inteiros. Bora lá para a aula? Bom, então nós vamos aqui, galera, primeiro dar uma ideia inicial sobre números inteiros. Tem aqui uma tabela para a galerinha que gosta de um futebol aí. Tabela do Campeonato Brasileiro de Futebol, 24ª rodada do ano de 2018. Nesse ano, após 24 rodadas, após a 24ª rodada, quem liderava o campeonato era o time do Internacional. Em nono lugar estava o Fluminense, em 10º o Corinthians, 11º o América Mineiro, 13º o Bahia e 18º o Ceará. Bom, vamos olhar aqui, ó, o objetivo dessa tabelinha é a gente olhar aqui para os saldos de gol. O saldo de gol aqui do primeiro colocado, o Internacional, era 18 gols positivo. O saldo de gols do Fluminense, que era o nono colocado nessa ocasião, era menos 4. Do Bahia, menos 5. E do Ceará, menos 10. Esses números não são números naturais. Lembrando que a gente já estudou números naturais, são aqueles utilizados para contagem e que são representados pela letra N. Só retomando aqui, números naturais são representados pela letra N. Letra N. E os números que compõem o conjunto dos números naturais é a partir do zero, né? É o número 0, o número 1, o número 2, o número 3 e assim infinitamente. Certo? Esse é o conjunto dos números naturais. Todavia, esses naturais eles não são capazes suficientemente de atender a todas as nossas necessidades. Aí surge a necessidade dos números inteiros. A gente já vai ver em seguida que os inteiros serão representados pela letra Z. Muito bem, então aqui, por exemplo, quais clubes apresentam um saldo de gols positivo? Quais apresentam um saldo de gols negativo? Como foram representados os saldos positivos e os saldos negativos de gols? Como foi representado o saldo de gols do Ceará? Então, o saldo de gols positivo, o Internacional. Quem mais? O Corinthians. Foram os únicos que estão nessa tabela, não os únicos desse campeonato, né? Nessa tabela, nessa ocasião da 24ª rodada, saldo de gols positivos, o Internacional. Saldo de gols positivos, o Corinthians. E saldo de gols negativo, temos aqui o Fluminense, time do Rio de Janeiro, o América Mineiro, Minas Gerais, e o Bahia, do estado da Bahia. Certo? Os números negativos são representados por um sinal de menos na frente, e os números positivos com um sinal de mais. Nós vamos ver a seguir que o sinal negativo ele tem que ser sempre expresso na frente do número, mas o sinal positivo ele pode ser omitido. Então, entendendo os números inteiros. Então, nós vamos ver aqui, por exemplo, a questão do termômetro. Um termômetro marca uma temperatura de 10 graus Celsius, 10 graus C, né? Centígrados, que é a nossa escala de temperatura, medida de temperatura. Afastados do zero. Podemos representar essa situação em um termômetro de duas maneiras. Então, nós temos aqui um termômetro onde tem o zero. O termômetro é uma reta numérica, né? Retinha numérica, nós temos o zero. E temos para cima valores positivos. E para baixo valores que nós vamos ver em seguida, que serão os valores negativos. Certo? Se o zero estiver aqui, para baixo, então a gente vai representar pelo menos 10, temperatura abaixo de zero. De boas? Acima de zero e abaixo de zero. Então aqui o ponto A acima de zero, aqui o ponto A acima de zero e o ponto B abaixo de zero. Muito bem, então a gente sempre vai representar isso por um sinal negativo na frente. Uma outra situação que também acontece bastante de aplicação de números negativos é nós pensarmos no nosso calendário. Nosso calendário ele é um calendário cristão, ou seja, a referência nossa é o nascimento de Jesus Cristo aqui na data zero. A data zero do nosso calendário é o nascimento de Jesus Cristo. Estou gravando esse vídeo no dia 17 de março de 2026. Significa que nós estamos no ano de 2026 após o nascimento de Cristo. Ok? Então, o marco inicial do nosso calendário é o nascimento de Cristo. Então, os hindus já usavam quantidades negativas, isso no anos 600 depois de Cristo, esse DC aqui é depois de Cristo. 400 antes de Cristo, os gregos não conheciam números negativos. Certo? Então, antes de Cristo é AC,
depois de Cristo descer. E o nascimento de Cristo seria o ano 0. Também em altitudes, nós usamos também o nível do mar como referencial. Eu gravo aqui da linda cidade de Matinhos. A cidade de Matinhos está quase ao nível do mar, está um pouquinho acima do nível do mar. Muito bem, no estado do Paraná. Então aqui nós teremos o nível do mar, que seria o 0. Acima, né, a questão da altitude, uma montanha, por exemplo, seriam valores positivos, e abaixo do nível do mar, então, valores negativos. É uma outra aplicação. Saldo bancário negativo também é uma outra aplicação, e assim por diante. Então temos aí inúmeras aplicações de números negativos. Vamos ver algum aqui, só esse exercício número 1, para a gente verificar essa situação. Nós temos aqui, por exemplo, uma temperatura de 25 graus acima de zero, seria mais 25. A gente representaria assim. Um saldo negativo de 15 gols, menos 15. Uma profundidade, ou seja, abaixo do nível do mar, de 2.500, menos 2.500. 10 pontos perdidos por uma equipe em um torneio, então menos 10. Um crédito, o crédito é positivo, mais R$1.600. 4 andares acima do térreo, nós considerando o térreo como 0, acima do térreo valores positivos e abaixo do térreo valores negativos. Então 4 andares acima do térreo seria o mais 4. Uma temperatura de 5 graus abaixo de zero, menos 5. Um débito, o débito é menos de R$600, uma conta bancária. De boas, essa questão do térreo aqui, ó, talvez vocês não se lembrem, mas próxima vez que vocês passarem em frente a um elevador, vocês notem, por exemplo, aqui, ó, nesse exercício aqui, ó, nós temos aqui uma imagem do elevador, painel do elevador, né? Então aqui nós temos o térreo, para cima valores positivos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e para baixo valores negativos, né? Subsolo, geralmente usado para quê mesmo? Estacionamento, geralmente nos prédios, para baixo do solo, estacionamento, para baixo do térreo. Beleza? O conjunto dos números inteiros é o tema, então, agora aqui, nós vamos abordar. Os números mais 1, mais 2, mais 3, mais 4 e assim por diante, a gente chama de inteiros positivos. Então esse cara aqui, que são os naturais, né? Com exceção do 0 que não está constando aqui, são chamados de inteiros positivos. E o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e infinitos também são chamados de inteiros negativos. Se a gente juntar os inteiros positivos com os inteiros negativos e o 0, nós temos o que a gente chama de conjunto dos números inteiros. Então o que é esse conjunto dos números inteiros? É o conjunto formado pelos inteiros positivos e pelos inteiros negativos. Os positivos, note que aqui está com a omissão do sinal positivo. Você junta com os inteiros negativos, são infinitos também, e ainda junta junto a eles o 0, nós temos o que nós chamamos de conjunto dos números inteiros. Então, o conjunto dos números inteiros é os inteiros positivos, mais os inteiros negativos e mais o 0. É representado pela letra Z. Essa letra Z é a inicial da palavra alemã Zahl, Z-A-H-L, que significa número. Então vamos falar um pouquinho agora da reta numérica. O que é a reta numérica? Ela vai ter a origem, que é o 0. À direita, em espaços iguais, a gente vai chamar, vai colocar os valores dos inteiros positivos, e à esquerda os valores dos inteiros negativos. Então dizemos que as unidades de comprimento elas têm que ser iguais. À direita do 0 a gente chama de sentido positivo, e à esquerda do 0 a gente chama de sentido negativo. Então, nós temos aqui o sentido positivo e o sentido negativo à esquerda do 0. Beleza? Nós temos, por exemplo, aqui um probleminha, né? Usando Brasília como é o ponto de origem. Vamos ler o problema. A reta numérica seguinte indica posições de um avião em relação à cidade de Brasília. O avião voou na rota oeste e leste. Os números positivos são usados para indicar distâncias a leste e os negativos para designar distâncias a oeste de Brasília. Veja, nós temos aqui Brasília, à direita os valores positivos, a leste e oeste, né? Os positivos são leste e os negativos oeste. Também temos aqui uma outra aplicação, acima do nível do mar, valores positivos e abaixo do negativo. Foram probleminhas que a gente já viu.
Os números aqui na reta numérica a gente chama de abscissa, e quando você tem um ponto associado a esse número, a gente chama isso de imagem geométrica. Então a abscissa mais 2 tem como imagem geométrica a letra A. A abscissa menos 4 tem como imagem geométrica a letra P. Beleza? Então a abscissa é o número na reta numérica. E imagem geométrica é o ponto associado a esse número. Muito bem. Vamos adiante. Temos aqui, vamos resolver um exercício, apenas um. Suponha que a figura seguinte represente uma rodovia ligando várias cidades de um mesmo estado, e cada intervalo seja uma unidade para medir distâncias. Vamos resolver só o item B. Usando o número inteiro e considerando sempre a capital como referencial, dê a posição da cidade B. Vamos resolver só o item B, certo? Posição da cidade B. Então, a posição da cidade B é a posição menos 2, certo? Menos 2 é o B, né? De boas? Tranquilo? Agora tem mais um probleminha aqui nessa sequência que eu acho interessante. Esse cara aqui, ó, da questão de número 3. Ainda de acordo com a atividade 1, e considerando que cada intervalo corresponde a 100 km, determine a distância entre as cidades. Eu vou resolver o item E agora. Ó, agora, lá na atividade 1, cada distância é 100 km. Vou resolver o item E, que é a distância entre B e D. Cada distância é 100 km. Entre B e D. Vamos lá, então. Entre B e D, eu quero a distância entre B e D. Beleza? Cada intervalo agora é 100 km. Então, daqui até aqui, ó, do menos 2 ao 0 vão ser 200 km. E do 0 até o 9 serão mais 9 espaços, mais 900. Então, será 200 mais 900, que vai dar aí 1.100. Cada intervalinho deste é 100. 100, 100 e assim por diante. Então, teremos aqui 200 mais 900, 1.100 quilômetros. Isso entre as cidades B e a cidade D. Suave na nave, de boas na lagoa. Perceba que daqui do ponto B até a origem, que é o 0, né, que é a capital, o B está na posição menos 2, na abscissa menos 2. Só que como eu estou calculando uma distância aqui, essa distância não é menos 200, é 200. A gente vai ver na sequência da aula aqui a questão do módulo, e que o módulo sempre vai ser um valor positivo. Legal? Fica de tarefa para vocês, ó, tirarem um print aqui dessa tela agora, atividade 3, e resolver os outros itens aí. Beleza? E aí manda no chat aí, nos comentários, né? Manda nos comentários aí as perguntas que eu vou respondendo qual é a resposta de cada alternativa para ver se você acertou. Mas pausa o vídeo e tenta resolver os demais itens aí da questão 3, que ela é bem interessante. Muito bem. A gente vai falar de módulo agora, aquele conteúdo que eu já antecipei. O módulo ele é uma distância. Por exemplo, vamos olhar essa reta numérica aqui, ó. Nessa reta numérica nós temos uma distância, do menos 4 até a origem. Essa distância não é menos 4 unidades. Essa distância é 4 unidades. Nós temos também do ponto B, né, até a origem, até o O de origem. Nós temos então a distância 4. Do ponto A até o O, nós temos uma distância 6 unidades aqui. Beleza? Então, distância sempre é positiva. Imagina o seguinte, ó. Vamos fazer uma suposição. Você está aqui. Você é esse triângulo. Aqui está o 0, a origem. É esse X aqui. E eu, que sou essa bolinha aqui, estou aqui. Certo? Se eu pego uma trena e meço daqui para cá e deu 4 metros, se eu medir daqui para cá, também vai dar 4 metros. Beleza? Lembra que módulo é distância. Esse é o conceito de módulo. Se outra pessoa está aqui e mede daqui para cá é 4 metros, daqui para cá também é 4 metros. Distância sempre é um valor positivo. O conceito de módulo é positivo. O módulo vai ser representado por duas barrinhas verticais, como está aqui na tela. Certo? Vou dar um destaque aqui.
Então, o módulo, duas barrinhas verticais. Também é chamado de valor absoluto. Ele é a distância ou afastamento desse número até o zero. Esse é o conceito. Então, o módulo de zero. O módulo de zero é zero. O módulo de mais 6. Quando eu pergunto qual é o módulo de mais 6, eu estou perguntando qual é a distância do mais 6 até a origem. Entenderam? Então, a distância será 6 unidades. Qual é o módulo de menos 4? Eu estou perguntando qual é a distância do menos 4 até a origem. Então, a resposta é 4. O módulo de qualquer número inteiro diferente de zero sempre é um número positivo. Então, não existe módulo negativo. O módulo é uma distância. Distância sempre é positiva. A gente vai falar também agora de simétrico ou oposto. Números inteiros opostos ou simétricos. Beleza? Então, conhecer o conceito de módulo é importante agora, para nós conhecermos qual é o conceito de oposto ou simétrico. Pelo amor de Deus, não confundam inverso com oposto, tá? Inverso é um outro conceito matemático que a gente verá num outro momento. Então, veja bem, o menos 2, ele está em relação à origem a uma distância de 2 unidades. O 2, a abscissa 2, também está em relação à origem a uma distância de 2 unidades. A distância é a mesma, ou seja, o módulo é o mesmo. Então, a gente diz que o menos 2 e o 2 são números inteiros opostos. Então, qual é o oposto do mais 2? É o menos 2. Qual o oposto do mais 3? O menos 3. Por quê? Porque esses números, eles distam, ou seja, estão à mesma distância da origem. Eles têm o mesmo módulo. Então, veja bem a definição do conceito aqui, ó. Note que os números mais 3 e menos 3 estão associados a pontos que se encontram à mesma distância do zero. Eles possuem módulos iguais, mas situados em lados opostos na reta. O mesmo ocorre com os números mais 2 e menos 2. Dois números inteiros, aqui a definição, que estão nessa condição são chamados números inteiros opostos ou simétricos. Então aqui tem alguns exemplos. O oposto do mais 100 é o menos 100, ou simétrico, né? E vice-versa. O oposto do mais 9 é o menos 9, ou simétrico também. E vice-versa. O oposto do menos 9 é o mais 9. Beleza? Para o conceito de simétrico ou oposto. Então aqui tem alguns exercícios sobre módulo, calcular a distância. O módulo sempre vai ser um valor positivo. E a questão também de oposto ao simétrico. Se quiserem resolver, tira um printzinho da tela aí, ó. Tem alguns exercícios aí para vocês resolverem. Beleza? Na sequência, galera, a gente vai para a comparação de números inteiros. Comparar dois números inteiros é dizer quem é maior do que quem. E aqui, ó, nós vamos ter uma definição bem interessante, considerando dois números inteiros quaisquer é o plural de qualquer. O maior desses números é aquele que está à direita na reta numérica. Então, sempre que um número estiver mais à direita do que o outro na reta numérica, esse número será chamado de maior que o outro. Então, quando a gente está falando em comparar, a gente está querendo dizer quem é maior ou quem é menor. Beleza? Então, temos aqui três situações. A primeira situação é mais 4 está à direita do zero. Então, mais 4 está aqui. Vamos pegar um marca-texto aqui para ficar bonitinho. O mais 4 está à direita do zero. Então, o mais 4 ele é maior que. Esse símbolo é maior que. O zero está à direita do menos 3. O zero, ele está à direita do menos 3. Então, o zero é maior que menos 3. O menos 1, ele está à direita do menos 4. Então, o menos 1 está à direita do menos 4. Então, menos 1 maior que menos 4. Quanto mais à direita o número estiver na reta numérica, maior ele é. Suave? Beleza, então. Só relembrando, tá? A questão das simbologias. Esse símbolo aqui é maior que. E esse símbolo aqui é menor que. Tio Jeff, eu vou confundir, tio Jeff. Como é que eu faço, então, para não esquecer, não me confundir? Presta atenção, ó. Esse é maior que, esse é menor que. Presta atenção como que eu faço. Eu traço uma retinha vertical nos dois, ó. Traço uma retinha vertical aqui e uma retinha vertical aqui. Esse cara aqui me lembra muito o número 7. Ele me lembra muito o número 7, ó. Esse cara aqui me lembra muito o número 4, ó. Certo? O 7 é maior que o 4. Então, esse símbolo é o símbolo de maior. Esse símbolo é o símbolo de menor. É o jeito que eu não esqueço quem é maior do que quem. Tranquilo?
Então essa definição é bem importante, galera. É bem importante. Saber quem é maior é saber quem está mais à direita ou mais à esquerda. Beleza? Galerinha, vou ficando por aqui. Um grande abraço. Só que antes tem um salve, né? O salve de hoje vai para o Marcos, para o Vitor e para a Yasmin. E não é a Yasmin do outro vídeo, tá? É outra Yasmin. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.